Então, pessoal, a gente vai ver aqui, nessa aula, nós vamos entrar nessa seção aqui de limites laterais e funções monótonas também. Então, ele começa dizendo o seguinte: as definições de limite e continuidade são gerais e abrangem também os casos dos chamados limites laterais, limites à direita e à esquerda, bem como continuidade à direita e continuidade à esquerda. Então, veja, o que ele quer dizer com essa frase? Quer dizer, quando a gente já tem valendo a definição de limite, que a gente já estudou, isso já implica que você tem o limite à direita e o limite à esquerda. Isso que ele quer dizer com abrangem, né? Quando você já tem a definição de continuidade, que a gente já estudou, que eu já vou colocar na lousa para lembrar, você já tem a continuidade à direita e a continuidade à esquerda, tá? Mas a volta não vale. Você pode ter uma função que o limite à direita para x tendendo a de f de x é L, mas o limite não é L, o limite da função. E você pode ter uma função que é contínua à esquerda, por exemplo, mas não é contínua, tá? Então, lembrando as definições que a gente já viu, pelo que a gente já estudou até agora, quando a gente diz que o limite de uma função para x tendendo a f de x igual a L, isso equivale a dizer o seguinte: equivale a dizer que, dado epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que x pertencente ao domínio da função, né? Claro que a gente está imaginando, como eu sempre escrevo, né, uma função de D em R, né? Função de um domínio D e função real, né, com os valores reais aqui. Então, x pertencente a D e zero menor que módulo de x menos a, menor que módulo de x menos a, menor que delta, implica que módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. Veja, então beleza, essa aqui é a definição de limite, mas você pode, né, de modo equivalente, você pode dizer o seguinte: isso aqui também equivale, tem uma outra formulação aqui que ele coloca, né, em termos das vizinhanças. Em termos das vizinhanças. Cadê aqui, ó? Aqui, ó. Lembra lá essa formulação das vizinhanças também é legal. Dado epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que aí, em vez de você troca todo esse x pertencente a D, você troca por x pertencente à vizinhança, olha lá, faltou interseção com D aqui, teve o erro de digitação, vizinhança furada de raio delta, centro em A, interseção D, implica que x pertence à vizinhança de raio epsilon e centro em L. Certo? Então, é isso aqui. Isso aqui é a definição de limite, tá? Só para a gente lembrar, que é essa que ele está falando aqui na primeira linha do momento que a gente está aqui do livro, né? Na parte 3 do capítulo 4. As definições de limite e continuidade que a gente já viu são gerais e abrangem as da esquerda. Então, quase que a gente já viu. Essa aqui foi a de limite. E a de continuidade? Vamos lembrar um pouco a continuidade, é o seguinte, ó. Eu vou pegar, ele falou continuidade, eu vou pegar do Elon, a questão da continuidade. Ele diz o seguinte: de acordo com Ávila, a função é contínua no ponto x igual a, porque o Ávila ele se restringe a ponto de acumulação. Então, o ponto de acumulação é ponto onde você pode calcular o limite. Então, nesse caso, você vai dizer que a função é contínua num ponto A, quando o limite para x tendendo a A, né? Até para deixar bem claro isso, eu vou colocar aqui, ó, vírgula, o Azinho pertence ao D'. D' é o conjunto dos pontos de acumulação de D, tá certo? Então, o limite para x tendendo a f de x igual a f de... pertence a D'. Limite para x tendendo a f de x igual a f de a. Isso aqui significa função contínua, tá certo? Contínua. Mas se você for ver no livro do Elon, tem uma definição com epsilon e delta também da continuidade.
né? Então, vou colocar aqui para os alunos, que é bem parecida com essa, da limite, por isso que vale a pena colocar. A continuidade é o seguinte, dado epsilon, vou mostrar ali no livro do Elon para vocês, dado epsilon maior que zero, quer dizer que a função é contínua em x igual a A, contínua no ponto A, né? Contínua no ponto A, para ficar bem claro aqui. Contínua em x igual a A. Dado epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que x pertencente a Dzão, vírgula, módulo de x menos A menor que delta, não tem mais aquele maior que zero aqui. Não tem mais. Quer dizer, x pode ser A. Implica que o módulo de f de x agora não é menos L, porque o L agora virou f de A. Então fica módulo de f de x menos f de A menor do que epsilon. Ok? Menor do que epsilon. Então essa é aqui, eu estou pegando isso de acordo aqui com o próprio livro do Elon, aqui no capítulo 7, você vê essa definição aqui facilmente, olha lá, definição é a primeira página do capítulo 7, tá vendo? Deixa eu ver aqui o número dessa página. Página 76, tá lá. Que é a primeira página do capítulo 7, ele já coloca aqui a definição. Ó. Funções, não, calma aí, página 76, página 76, não, página 75. Página 75, olha lá. Dado epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tá o quê? X no domínio, que aqui em vez de chamar de D, ele chamou de xão. X no domínio, módulo de x menos A menor que delta, implica que módulo de fx menos f de A menor que epsilon, tá? Tá aqui a definição. Posso colocar também em termos de vizinhança, que nem aqui o Ávila faz? Pode. Se você for escrever em termos de vizinhança, a continuidade é o seguinte, vai ficar o seguinte, dado epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, dado epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que x, aí não é mais furada, porque agora não tem mais o maior que zero. X pertence à vizinhança de raio delta e centro em A, certo? Interseção D, implica que módulo de f de x menos f de A, não, a vizinhança, né? Estamos escrevendo em termos de vizinhança. Implica que x pertence à vizinhança de raio epsilon e centro em f de A. Centro em f de A, ponto final. Então, estou colocando aqui para vocês, já no começo dessa aula, as definições aqui, duas maneiras de escrever, né? As definições de limite de uma função, aqui essa primeira aqui é o limite de f de x para x tendendo a azinho, certo? E aqui embaixo a função de continuidade de f em azinho, certo? Então essas duas definições aí são definições já trabalhadas, já passadas para os alunos aqui ao longo das aulas desse curso, tá certo? Bom, aí aqui, onde é que está as mensagens? Estão aqui, para se alguém escrever alguma coisa. Então veja bem, e o que o livro diz agora? Continuando aqui a nossa leitura, né? Ele vai dizer o seguinte, ó. As definições de limite tal são abrangentes, abrange as definições de direita e esquerda. Essas noções, essas quais? As de limite à direita e à esquerda e as de continuidade à direita e à esquerda, essas noções surgem quando lidamos com uma função, elas surgem, mas não fica exclusiva essas funções, né? Elas surgem, elas aparecem pela primeira vez, quando lidamos com uma função f cujo domínio só tenha pontos à direita ou à esquerda do A, onde a gente quer considerar o limite, ou a continuidade. Né? Então, quer dizer, vou dar alguns exemplos motivadores aqui. Então, quer dizer, então agora vamos entrar propriamente nos limites laterais. Né? Então, vamos colocar aqui limites laterais. Limites laterais.
Os limites laterais, então, a gente já começa com um exemplo motivador. Então, exemplo motivador para o surgimento dos limites laterais, dessa ideia, né? A gente tem que, é como ele disse lá, é você considerar uma função que você quer considerar o limite, no caso, vamos começar pensando em limite, né? Num ponto do extremo aqui do domínio. Por exemplo, uma função definida de 0 e 1 em R. Vamos dar um exemplo motivador inicial. Dada por, que associa a cada x o número 1 sobre x, certo? Então, no fundo, eu estou lidando com a função fx igual a 1 sobre x. Se a gente for esboçar um gráfico, como é que ficaria esse gráfico? Ficaria mais ou menos assim, ó. Ela tem um gráfico, deixa eu ver se eu consigo fazer na mão aqui. Ela tem um gráfico mais ou menos assim, né? Espera aí. Difícil fazer. Isso aí para aqui porque eu estou considerando de 0 até 1. Tá? Então, deixa uma bola aberta aqui. De 0 até 1. 1. Aqui é o 0. Então, você está olhando para uma função como essa. Então, o que você percebe? Você percebe que o domínio dela, ele é igual ao intervalo aberto 0, 1. Isso significa que é o conjunto, né, de todos os x pertencentes a R, tais que x é maior do que 0 e menor do que 1. Então, o que vai acontecer se eu quiser testar o limite justamente no 0, justamente no 1? Eu só posso chegar no 0 pela direita. Eu só posso chegar no 1, eu só posso chegar no 0 pela direita. E só posso chegar no 1 pela esquerda. Então ficou assim, né? Eu só posso chegar no 0 aqui pela direita, só posso chegar aqui no 1 pela esquerda. Então isso sugere, isso, digamos assim, inspira a noção de limite lateral. Então, se você falar aqui no caso de um limite para x tendendo a 0, no caso dessa função, você na verdade está pensando num limite de x tendendo a 0 pela direita dessa função f de x, que no caso vai dar mais infinito, ela explode para infinito, ali no caso. Né? E quer dizer, o limite não existe, ela diverge aqui, né? E você tem para x tendendo a 1, limite para x tendendo a 1, que no caso vai ser pela esquerda, f de x, que no caso vai dar 1, porque está tendendo a 1, né? Para x tendendo a 1 pela esquerda, ela tende a 1. Para x tendendo à direita, para x tendendo a 1 pela direita não faz sentido, porque números à direita do 1 nem estão no domínio, tá certo? Bom, existe também uma outra notação, aí falando um pouquinho da notação, né? Existe essa, a gente pode escrever assim também, f de 0 mais igual a mais infinito, né? Podemos escrever assim também, f de 1 menos igual a 1. Então, é apenas uma outra notação alternativa para esses limites laterais, ok? Então, tá aí. Bom, deixa eu dar um outro exemplo motivador aqui, para vocês pensarem um pouco. Olha só que curioso. Exemplo, vamos colocar um outro exemplinho aqui. Imagina uma função, esse aqui eu vou fazer só o gráfico, nem tem fórmula, tá? Imagina aqui uma função assim, que é uma coisa, eu vou mexer agora com uma noção importante aqui quando a gente fala de limite, né? Vou mexer com uma noção importante aqui. Imagina que você tem, eu não vou fazer fórmula da função, vou fazer só o gráfico, né? Imagina que você tem essa situação aqui. Esse aqui é o azinho, tá? E esse aqui é o gráfico da função. Então, olha aqui. Tá? E o domínio dela vai aqui. O domínio dela está aqui. Deixa eu fazer em verde aqui o domínio. Esse domínio vai daqui até aqui. Então, esse aqui é o Dzão, que é o domínio. E o Azinho está lá no meio. É um ponto aqui no meio do domínio. A pertence a D. Tá? É um ponto de acumulação, inclusive. Ponto de acumulação que pertence ao conjunto. Então, o que vai acontecer? Você sabe que aqui, por exemplo, é um valor L. E aqui já não é mais um valor L. Aqui já é um valor
M. Então, o que você percebe aqui? Você percebe nesse exemplo que eu estou escrevendo, que o limite para x tendendo a esse azinho pela esquerda, então, x tendendo a azinho menos f de x, que é a mesma coisa que se eu for usar essa outra notação aqui, seria fa menos, ele é igual, imagina, estou tendendo pela esquerda, ele vai dar quanto? Vai dar L, esse limite, tá certo? Vai dar igual a L. Por quê? Porque o que quer dizer essa frase aqui? O limite para x tendendo a pela esquerda, f de x é essa função azul aqui, nesse exemplo. O limite para x tendendo a pela esquerda, f de x, é igual a L. O que quer dizer essa frase? Significa que, se eu vier caminhando pela esquerda em direção ao A, eu posso chegar tão perto quanto eu queira do A, que a função vai chegando tão perto quanto eu queira do nível L aqui. Por isso que eu digo que o limite para x tendendo a pela esquerda é L. Agora, eu posso falar sobre essa função que o limite para x tendendo a pela direita é L também? Não, o limite para x tendendo a pela direita f de x, que seria f de a mais, ele é igual a m. Por quê? Porque aqui eu posso chegar, andando aqui para perto do a, chegar tão perto quanto eu queira de a, que a função vai chegar tão perto quanto eu queira do nível m. Então você vê que no mesmo ponto a, com esse exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês, dada essa função, que tem um gráfico trivial, um grafiquinho de função que qualquer criança pode fazer e pode entender, você pode ter, no mesmo ponto, dois limites diferentes. Um limite pela direita que dá m, que é diferente do limite pela esquerda, que dá L, tá certo? Né? Note que L é diferente de M. L é menor do que M, entre parênteses, L diferente de M. Então, os limites laterais são diferentes. Então, eu não posso afirmar que existe o limite dessa função para x tendendo a. Porque se existisse o limite, lembra que ele falou lá que a noção de limite é abrangente? Quer dizer, se tivesse o limite para x tendendo a de f de x, aí esses dois limites aqui seriam, vamos supor que o limite para x tendendo a f de x fosse L. Então esse aqui de baixo também teria que ser L. E não é L, é M, diferente de L. Né? Então você tem os limites laterais, mas não tem o limite. Aí alguém poderia me perguntar, professor, mas qual que é o valor da função no ponto? Olha, o valor da função no ponto aqui eu não coloquei, mas eu poderia colocar o valor da função em A, quanto que é o f de A? Eu poderia colocar em qualquer lugar aqui que não alteraria nada desse cenário. Tá? Então, nesse exemplo fica bem claro que o valor da função no ponto é indiferente, é irrelevante para o valor dos limites, do limite da função e dos limites laterais. Eles não têm nada a ver com o valor da função no ponto. Então, por exemplo, se eu disser que f de a é m, esses dois limites aqui ficam inalterados. Tá? Se eu, por outro lado, disser que o f de a é L, também os dois limites permanecem o mesmo. Se eu disser que o f de a está aqui no meio, não é nem L nem M, é um valor intermediário aqui. Sei lá, o ponto médio dos dois aqui, M mais L dividido por 2, vamos supor. Perfeito. Os limites continuam iguais. Tá? Então, agora, para continuidade, aí o valor de f importa. Né? Vou dar um outro exemplo motivador aqui. Deixa eu colocar aqui embaixo. Um outro exemplo. Daqui a pouco a gente vê os exemplos do livro ali, que são interessantes também. Mas antes, deixa eu explorar um pouco os meus exemplos aqui. Vamos supor que você tem aqui a seguinte situação. Você tem aqui x, f de x, e você tem aqui uma função assim, ó. A função vem vindo aqui, aí aqui tem uma bola aberta, e aqui ela continua para cá, certo? Exatamente no mesmo nível. Isso. Então, digamos que o domínio seja aqui, do 0 até um certo valor aqui, que a gente pode chamar de bzinho. Tá? Então, esse aqui é o domínio da função. Tá aqui. E esse aqui é um ponto azinho. Tá aqui. Azinho. Então, veja bem, essa função aqui, ela é, vamos chamar ela aqui de f de x, né? Eu não especifiquei aqui quanto ela vale em A. Então, por enquanto,
o que dá para eu afirmar aqui é que limite para x tendendo a pela esquerda da f de x é igual a... Bom, aí a gente tem que colocar um valor aqui. Vamos chamar esse valor aqui de L. Tá? Então, o limite para x tendendo a pela esquerda da f de x é L, com toda certeza. Tá? Limite para x tendendo a pela direita da f de x é igual a L também. Tá? Mas aí, então, tá, beleza, tem os dois limites laterais são iguais. Então, eu posso, inclusive, falar que o limite para x tendendo a da f de x não é limite lateral mais, limitão mesmo, limite, sem ser pela direita nem pela esquerda, é igual a L. Mas eu posso falar que ela é contínua, aí depende do valor que eu colocar. Se eu colocar ela valendo, como eu estou fazendo aqui agora no desenho, o valor de f de a valendo m, e esse m aqui é diferente de L, né? F de A igual a um M que é maior que L. Implica que F não é contínua em x igual a A. Tá? Agora, se eu colocasse essa bolinha azul aqui, colocasse aqui, tapasse esse buraco, aí ela ficaria contínua. Por quê? Porque o limite da função ficou igual, ia ficar igual, o limite da função é L, e o valor f de a ficaria igual a L. Né? Então, se tivéssemos f de a igual a L, então, qual que a gente poderia concluir? F contínua em Azinho. Ponto final. Né? Um último exemplo aqui, antes da gente ir para o livro, antes da gente voltar. Mais um exemplo para a questão de contínua direita. Opa, contínua direita, contínua esquerda. Você poderia pensar no seguinte exemplo aqui, ó. Colocar aqui x, f de x. Vou colocar uma função aqui para a gente pensar, que é a seguinte, ó. A função vai aqui assim, pá, depois ela segue aqui assim, ó. Depois ela segue aqui assim. Tá? Olha só o desenho que eu bolei aqui para vocês pensarem. Aqui é um ponto Azinho. E o domínio está aqui. Ele vai de 0 até um certo ponto B aqui. Então, esse aqui é o domínio. Tá? Então, o que acontece? Nessa função aqui, eu estou vendo que você tem aqui um nível L. E você tem aqui um nível M. Então, eu vejo claramente que o limite para x tendendo a pela esquerda é igual da f de x é igual a L. Da f de x é igual a L. E igual a L. E o limite para x tendendo a pela direita da f de x é igual a m. Só que aí eu noto o seguinte, além disso, eu noto que o f de a é igual a m. Então, o que a gente pode escrever aqui a respeito dessa função? Como o limite para x tendendo a m, o f de am, dá para a gente afirmar que ela é contínua à direita. Contínua à direita. Tá? Mas não é contínua, porque não é contínua à esquerda. Tá? O limite pela esquerda está dando L, que é diferente de M, que é o valor de f de A. Ok? Bom, vamos ver se alguém tem alguma coisa a... Vocês estão ok com as definições iniciais de limite e continuidade e com essa primeira ideia intuitiva que eu estou passando do limite à direita, limite à esquerda? Tá tudo tranquilo? Sim, prof, bem Beleza, tranquilo. professor. Valeu, obrigado por existir. Bom, vamos para o livro então. Vamos para o livro. Deixa eu abrir a lousa aqui.
Então, voltando aqui para o livro. De exemplo dele. Por exemplo, a função y igual a raiz de x. Interessante esse exemplo. Porque o domínio dela não vai ser todos reais, vai ser só para x maior igual. Ele colocou maior, mas pode ser maior igual que zero também, porque raiz de zero é zero, né? Não vejo problema de ser maior igual que zero. Podemos considerar seu limite com x tendendo a zero, segundo a definição dada? Podemos. Porém, isso resultará numa aproximação de zero somente por valores positivos, né? Olha só que interessante, vamos comentar esse exemplo aqui. Exemplo, agora já voltando para o livro. Se você considerar... Ele quis considerar só para x maior que zero. Então, eu vou colocar assim, f dois pontos, de zero aberto até mais infinito aberto, né? Da função raiz de x. Você pode calcular a raiz de qualquer número. Da função raiz de x em R, da função que associa a cada x nesse intervalo, número raiz quadrada de x, certo? Então, veja bem, ele está falando o seguinte, você pode se perguntar, segundo a definição que a gente já estudou, limite para x tendendo a zero da f de x, e aí você afirma que isso aqui é igual a zero. Sim, isso aqui é equivalente a você dizer que, dado um epsilon maior que zero, pela definição que a gente estudou, né, existe um delta maior que zero, tal que se x pertencer ao domínio, que é esse aqui, x pertencente ao domínio, que é zero mais infinito, vírgula, e zero menor do que módulo de x menos a, o azinho no caso é zero, x menos zero menor que delta, implica que módulo de f implica que módulo de f de x menos zero, porque eu estou provando que o limite é zero no A e zero no elão, né? Então, zero é menor que epsilon. Então, quando você vai analisar isso aqui, você fala, bom, mas o que significa essa frase aqui? X pertence a zero mais infinito e isso aqui. Bom, isso aqui, no fundo, trocando em miúdos, x pertence a zero, vírgula mais infinito, e módulo de x menor do que delta. Implica módulo de f de x menor do que epsilon. Aí você pensa bem, mas vamos... O que significa módulo de x menor do que delta? Se você prestar atenção, essa frase aqui significa x pertence, copiando mais uma vez, 0, mais infinito, está dentro desse intervalão, vírgula, e essa frase aqui significa, na verdade, o seguinte, x maior que zero, por causa disso aqui, módulo de x maior que zero, significa, não, x diferente de zero, e, por causa desse menor aqui, e por causa desse menor, olhando só para o módulo de x menor que delta, menos delta, menor que x, menor que delta. Isso aqui, essas três coisas, implicam que o módulo de f de x vai estar menor do que epsilon. Mas o módulo de f... Quem que é f de x no caso? A f de x é a raiz de x. Né? Então, eu posso até escrever módulo de raiz de x vai estar menor do que epsilon. Vamos analisar mais uma vez. O que significa isso aqui? Porra, x diferente de zero é inútil aqui, porque eu já estou falando que o x pertence ao intervalo aberto em zero mais infinito. Se eu tivesse colocado fechado em zero, aí excluiria o zero, esse x diferente de zero. E x entre... Veja, então quer dizer, resumindo, no caso aqui, como está aberto em zero, esse diferente de zero pode tirar fora, que ele está redundante aqui, está supérfluo. Então vai ficar essa informação e essa informação. Essa informação aqui significa que o x está aqui, ó. O x está aqui, ele está do zero, imagina que aqui é o valor zero, ele está do zero, aberto em zero, né? Até o mais infinito. E essa informação aqui do menos delta até delta? A do menos delta até delta significa isso aqui, ó. Imagina que aqui é o menos delta e aqui é o delta. E tem que ser diferente de zero. Então, tem que ser diferente de zero. Então, aqui. Bola aberta também. Aqui é o zero, né? Aqui é o valor zero. E lá para frente está o mais infinito.
né? Isso aqui é uma representação dessa parte aqui, 0 até mais infinito, que tem que ser isso, x diferente de 0, já botei bola aberta aqui, e de menos delta até delta. Aqui seria a representação do menos delta menor que x menor que delta. Está representado aqui, falta só eu fazer isso aqui, bola aberta, tá, tá. Olha, o que é a interseção disso aqui tudo, então, que é o resultado que implica no módulo de raiz de x menor que epsilon? Você vai ver que a interseção disso aqui tudo, o resultado é, vou colocar aqui embaixo, você pegar a interseção, o resultado vai ser isso aqui, ó. Você vai pegar isso aqui, isso aqui. Então é isso aqui, ó. Aberto aqui, aberto aqui. Ou seja, é o intervalo de 0 a delta, aberto, aberto. Quer dizer, no fundo, você aplicar a definição de limite que a gente já tem nessa função aqui, a gente foi fazendo passo a passo lógico, resultou em a gente só considerar valores à direita do zero. Então aí chama, inspira, evoca, de algum modo, a definição de limite à direita. Porque está pegando valores só à direita do zero. É exatamente isso que eu estou mostrando aqui para vocês, que significa essa frase dele aqui, ó. Por exemplo, a função y igual a raiz de x considerada com domínio x maior que zero, podemos considerar seu limite com x tendendo a zero segundo a definição dada que a gente já conhece. Essa aqui, é de sempre, definição de limite, tá? Que eu escrevi em branco aqui no começo. Porém, isso resultará numa aproximação de x igual a zero somente por valores positivos. A gente foi vendo o que significa, o que a gente estava escrevendo, significa isso aqui, né? Então, quer dizer, isso, no final das contas, ele está querendo dizer, então, o seguinte, x pertencente a zero delta vai implicar que o módulo de raiz de x, e como raiz de x é positiva, raiz de x menor que entre menos epsilon e epsilon. Mas a gente sabe que esse entre menos epsilon e epsilon, na verdade, é entre zero e epsilon, né? Porque a raiz de x não vai passar para baixo de zero, não vai dar negativa, mas tudo bem. Não está errado também escrever assim. Então, no fundo, toda a definição original de limite, no caso de uma função como essa raiz de x definida, não se você aplicar o limite em 3, né? X tendendo a 3, aí não, aí esquece tudo isso. Mas se você pegar um valor extremo aqui do domínio, por exemplo, zero, como ele pegou aqui, a definição de limite vai se resumir a isso aqui. Só valor pela direita do zero. Não vai ter valor pela esquerda, certo? Então, resultado. Valores positivos. Daí escrevemos, para enfatizar esse fato, x tendendo a zero mais. X tendendo a zero pela direita. Então, no fundo, a gente pode afirmar assim, conclusão. Conclusão. Fica mais apropriado a gente escrever assim, limite para x tendendo a zero pela direita, f de x é igual a zero. Tá? Veja, só um comentário aqui. Você pode fazer essa mesma ideia aqui do limite pela direita em pontos onde teriam coisas à esquerda também. Que nem eu falei agora há pouco, se você pegasse x igual a 3, ou x igual a 4, ou x igual a 5, ou x igual a 10 aqui no meio, tá? Posso fazer limite para x tendendo pela direita, para x igual a 10, porque agora eu já aprendi a noção como é que é. O que ele está falando aqui é que a noção é inicialmente inspirada por casos onde só dá para pegar pela direita. Tá? Mas ela pode também ser aplicada em casos onde dá para pegar pela direita e pela esquerda. Tá? Ele até falou um negócio interessante aqui, ó. Igualmente, a raiz de menos x, claro que aqui é para x menor que zero, para a função fazer sentido, né? Vamos colocar esse exemplo aqui interessante. Exemplo, imagina a função f dois pontos de menos infinito até zero em R, que associa a cada x o número menos raiz de x, raiz de menos x, certo? Então você pode considerar aqui limite para x tendendo a zero pela esquerda, limite para x tendendo a zero pela esquerda da f de x, que vai dar igual a zero, certo?
Então, são exemplos interessantes aqui. De um modo geral, sendo f uma função cujo domínio D só contenha pontos à direita de um ponto x igual a A, que seja ponto de acumulação de D, então o limite de f de x com x tendendo a A, se existir, será um limite à direita. Ao contrário, se D só contiver pontos à esquerda, x igual a A, o limite de f de x com x tendendo a A, se existir, será um limite à esquerda. Aí vem a questão da notação, e a ideia de contínuo à direita e contínuo à esquerda também. Então ele está resumindo aqui nesse parágrafo a ideia que ele estava explicando antes, quer dizer, mas eu vou um pouco além do que ele está falando aqui, eu não acho que tenha que ser um ponto que só contenha pontos à direita. Veja bem, para não errar o português aqui da frase, né, não entender errado. Sendo uma função f, sendo f uma função cujo domínio D só contenha pontos à direita de x igual a A, então o limite, se existir, será um limite à direita. Quer dizer, nesse ponto específico, que só tem ponto à direita, seria o zero, no caso do intervalo 0, 1, né? Se você imaginar que D é o intervalo 0, 1, o zero só contém pontos à direita. Então, o limite aqui tem que ser um limite à direita, porque não tem como fazer limite à esquerda, tá? Mas isso não significa que você não pode pegar um ponto lá no meio, por exemplo. Você também pode fazer limite para x tendendo à direita de meio. Tá? E meio tem pontos para a esquerda dele também. Tem todos os pontos entre 0 e meio. Tá? Então, só cuidado para não se confundir com esse palavreado dele, achar que você só pode pegar limite lateral pela esquerda ou pela direita, por exemplo, quando o ponto for um ponto de acumulação à direita. Não, para qualquer ponto de acumulação você pode fazer limite lateral. Tá certo? Bom, então, aqui, ó, se o domínio de f contiver pontos à direita e à esquerda de A, devemos restringir esse domínio para considerarmos seus limites. Sim, mas você pode fazer isso mentalmente, sem alterar a definição oficial da função. Né? Você está lá no ponto, você resolve pegar aqui a função, o domínio dela vai de 0 até 7. Você resolve pegar aqui o 3. Limite para x tendendo pela direita. Então, você esquece essa parte aqui. Você esquece essa parte. O limite para x tendendo a 3 pela direita, você vai analisar só essa parte aqui da direita, quando você está caminhando para 3. Tá certo? Então, tudo bem, mas tudo bem. Tá? Espero que vocês não se confundam com isso. Bom, então tá aí, de um modo geral, deixa eu ver aqui o que dá para a gente colocar aqui na luz. Questão da notação, vocês já viram, né? Ok. Aqui embaixo ele vai falar de ponto de acumulação à direita, ponto de acumulação à esquerda. Aí eu vou mostrar para vocês até no livro do Elon como é que tá, né? Mas antes, deixa eu escrever algumas dessas coisas aqui na lousa para você. Questão da notação, eu já tinha falado, né? Mas vale a pena a gente, já que ele está falando aqui de novo, né? Então, notação, você escrever limite para x tendendo a A pela direita f de x, isso é a mesma coisa que escrever f de A+. Você escrever limite x tendendo a A pela esquerda f de x, isso é a mesma coisa que f de A-. F de A-. Tá lá. Ok. A questão de contínuo à direita e contínuo à esquerda. Então, aqui, vamos colocar aqui na lousa. Continuidade, vamos chamar de continuidade lateral. Ele não colocou esse nome, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Continuidade lateral. É só por um lado, né? Continuidade, entre aspas, lateral. Então, como é que ficaria a ideia de continuidade lateral, né? Aqui, continuidade lateral. A ideia aqui é a seguinte: contínuo à direita, contínuo à esquerda, em x igual a A, se f está definida nesse ponto, e seu limite à direita ou à esquerda for igual a f de A. Então, prestem atenção numa coisa. Apenas para a questão do limite, de você avaliar o limite da função para x tendendo a A,
é irrelevante o valor de f de A. Ela pode, inclusive, nem estar definida em A. E você pode avaliar o limite pela direita, pela esquerda e tal. Para o limite, não importa o valor de f em x igual a A. Porém, para continuidade, é essencial o valor de f em A. Como você está vendo aí. O que ele diz aqui? Ó? Continuidade é se o limite, a continuidade à direita, por exemplo, é se o limite à direita para x tendendo a A for igual ao valor de f de A. Continuidade à esquerda, se o limite à esquerda para x tendendo a A de f for igual a f de A. Então vamos colocar assim. Vamos colocar assim na lousa. Né? Se você tiver limite para x tendendo a A pela esquerda de f de x, que é a mesma coisa que f de A menos, igual a f de A, o que isso significa? Isso implica que, ou isso é equivalente a dizer que a função f é contínua à esquerda em x igual a. Ok? Agora, se você tiver seguinte situação, se você tiver a seguinte situação, o limite para f de x, o limite para x tendendo a limite para x tendendo a pela direita, x tendendo a pela direita, f de x, que é igual a f de a mais. Isso aqui for igual a f de a, aí significa que a função é contínua à direita em x igual a a. Tá? F é contínua à direita. Em x igual a. Tá aí. Certo? Então, veja bem, você tem aqui várias possibilidades, né? Pode ser que esses dois limites aqui sejam iguais. Tá? Então, se eles forem iguais, aí, e os dois são iguais ao próprio valor da função, aí a função é contínua, né? Se você tiver, vamos colocar aqui um terceiro tópico, então. Se você tiver limite, o f de a menos igual ao f de a mais, e isso aqui é igual a f de a, então isso aqui implica, aí eu vou colocar só implica, né? Isso aqui implica que a rigor não é 6 somente 6, isso aqui implica que f é contínua como um todo, contínua, né? Quando eu digo como um todo, assim, não é nem a direita nem a esquerda, é contínua em x igual a. Mas eu não vou colocar a volta, porque f ser contínua em x igual a A não necessariamente implica que você tenha os limites. Porque tem aquela história do ponto isolado que eu tinha comentado com vocês. Quando não é ponto de acumulação, é ponto isolado do domínio, aí a função é contínua em todo ponto isolado. E no ponto isolado não tem esses limites, né? Então, eu vou deixar assim, para ficar bem rigoroso. Bom, mas esse é um caso bem assim, né? É bem assim, exótico, né? Mas enfim, ou não, não sei. Não sei se é exótico ou não. Mas aqui no livro do Ávila ele diz que vai considerar tudo só ponto de acumulação. Então, em ponto de acumulação, sempre tem um limite. Então tá aí. Todo mundo entendeu o que significa contínua direita. Contínua direita, eu já fiz o gráfico antes. Então o gráfico acho que ajudou vocês a entenderem bem também, né? Será que caiu a live? Ô, meu Cristo. Cadê essa live aqui, bicho? Ou tá aí? Vocês estão aí, turma? Ah, tá. Valeu, Denis. Valeu, valeu. Falou. Valeu, obrigado por existir. Agora aqui o seguinte, se o domínio de f contiver pontos à direita e à esquerda de x igual a A, devemos restringir esse domínio aos pontos x maior que A ou x menor que A para considerarmos seus limites à direita e à esquerda. Tá, tudo bem. Evidentemente, para que isso seja possível, é preciso que A seja ponto de acumulação, né, à direita e à esquerda. Então aí entra essa definição. Essa definição é interessante a gente colocar aqui. Inclusive ela tem aqui no Elo, tá? Capítulo 7,
Não, no capítulo 6. No capítulo 6. Tá? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó? Olha lá. Cadê aqui? Aqui, ó. Ponto de acumulação à esquerda. Ponto de acumulação à direita. Então você está vendo aqui, ó. Imagina um conjunto X contido em R, que geralmente ele chama de Dzão ali no Ávila, né? Aqui no Elon, o domínio da função geralmente ele chama de Xão. Disse que o número real A é um ponto de acumulação à direita para X, e aí a gente diz que Azinho pertence a X' mais, quando toda vizinhança de A contém algum ponto de Xão com um X maior do que A. Vocês lembram que a definição de ponto de acumulação era assim, né? Quando que um ponto Azinho é de acumulação de um conjunto Xão? Quando toda vizinhança de Azinho contém pontos de Xão. E não fica especificando como que tem que ser esses pontos de Xão. Basta para o Azinho ser ponto de acumulação, para Azinho pertencer a Xão', esse é um ponto de acumulação. Basta que toda vizinhança de Azinho contenha pontos de Xão. Ponto final, acabou. Tá? Agora, para ele receber o nome de ponto de acumulação à direita, ponto de acumulação à direita, e aí aí você vai dizer que ele pertence a X' mais, aí toda vizinhança de Azinho contém ponto de Xão com X maior do que A. Ou seja, para todo epsilon maior que zero, Xão, interseção Azinho, vírgulazinho mais epsilon é diferente de vazio. Tá? Bom, e também tem um ponto de acumulação à esquerda. O que seria o ponto de acumulação à esquerda? Quando toda vizinhança de Azinho possui pontos de Xão que sejam menores do que A. Ou seja, todo intervalo da forma A menos epsilon, A interseção X, dá diferente de vazio. Tá? Eu achei interessante o jeito que ele escreveu aqui. Vamos ver como é que está escrito ali no Ávila. Dizemos que x igual a é ponto de acumulação à direita do domínio D, se ele é ponto de acumulação do conjunto D restrito a valores maiores do que A. Você vê que é a mesma coisa que ele escreveu aqui, né? Só que aqui eu acho que eu vou colocar assim na lousa, que eu acho que está mais, dessa maneira aqui, acho que fica um pouco mais fácil de entender, né? Olha lá, x maior que A. É a mesma definição, tá? Estou só enfatizando aqui o x maior que A, para vocês verem que é a mesma definição, não é uma definição diferente. Eu só acho que está escrito de um jeito melhor aqui. Bom, e aí depois ele já engata mais um exemplo aqui, que a gente discute depois. Primeiro vamos colocar essa definição de ponto de acumulação à direita e à esquerda. Tá? Deixa eu ver aqui. Ok. Vou colocar aqui assim, ó. Observação, né? São as definições importantes aqui. Vou colocar nessa cor aqui. Azinho é ponto de acumulação à direita de ponto de acumulação à direita. Cadê? O primeiro que falou à direita, de D, do conjunto Dzão, né? C. Aí vamos colocar que nem está ali no Elon. Para todo, dado epsilon maior que zero, dado um epsilon maior que zero, qualquer, tá? A interseção de D com o intervalo, eu até vou colocar primeiro o intervalo, A, A mais epsilon, interseção com D é diferente de vazio. Veja bem, isso aqui passa a ideia, já que chama ponto de acumulação, a gente pode fazer uma coisa aqui para ficar fácil de lembrar, né? Isso aqui passa a seguinte ideia, já que é acumulação à direita, é como se estivesse acumulando os pontos de D à direita do A, né? Então é como se você tivesse a seguinte situação, o Azinho está aqui,
e aí você tem o conjunto D aqui, ó. Ele vai até um ponto qualquer aqui, B. Então, aqui, digamos que esse aqui seja o conjunto D. Então, aqui você tem o caso onde o A é um ponto de acumulação à direita. Qualquer intervalo que vai de A até A mais epsilon, interseção com D vai ser sempre diferente de vazio, certo? Qualquer intervalo que vá de A até A mais epsilon vai ser, interseção com D vai ser diferente de vazio. Então é como se os pontos de D viessem acumulando aqui à direita do A. Então é um ponto de acumulação à direita, né? E aí a gente escreve assim, A pertence a D' mais. Você veja que esse é o tipo de ponto no qual a gente faz o limite para x tendendo a pela direita, para x tendendo a mais, né? Quer dizer, no fundo ele está dizendo assim, olha, você pode tomar um limite lateral pela direita, limite para x tendendo a pela direita, se o azinho for um ponto de acumulação pela direita. No fundo é isso que ele está falando. Que é o que o Elon fala também. Se você prestar atenção aqui no cap 6 de limite do Elon, depois de introduzir esse negócio de ponto de acumulação à direita e ponto de acumulação à esquerda, olha só o que ele fala aqui, ó. Disse que o número real L, olha lá, ele já falou aqui antes até, ó. Ele vai falar de limite à direita aqui, ó. Limite estendendo a mais, que nem a gente está falando agora aqui na lousa e no Ávila. Limite estendendo a mais. O que ele corre para dizer no começo? O A pertence a x' mais. A é um ponto de acumulação à direita. Então, quer dizer, essa ideia dos pontos de acumulação à direita e à esquerda é justamente para deixar bem rigorosa a definição de limite lateral. Limite para x tendendo a pela direita, nos pontos de acumulação à direita. Limite para x tendendo a pela esquerda, nos pontos de acumulação à esquerda, né? Claro que existem pontos que são de acumulação pela direita e pela esquerda ao mesmo tempo. O Elon chama isso aí de ponto de acumulação bilateral, né? Deixa eu ver se eu mostro, consigo achar aqui para vocês. Ponto de acumulação bilateral. Aqui, ó. Ele é tanto ponto x' mais como x' menos, né? É o ponto de acumulação bilateral, mas aqui, ó. Limites, mas tem um momento aqui onde ele falou isso. Eu acho que eu passei aqui. Cadê? Ponte acumular. Aqui, bilateral. Tá vendo? Quando A pertence a x' mais e x' menos, disse que A é um ponto de acumulação bilateral de x. Tá? Então, nesses aí, você pode fazer tanto o limite para x tendendo a pela direita, como pela esquerda. Tá? Bom, tudo bem. Então, vamos voltar aqui. Ok. Então, tá aí. E você tem, analogamente, só para completar aqui, né? Aqui embaixo você pode dizer, você pode dizer que Azinho é ponto de acumulação à esquerda de D, Azinho, né? Azinho, ponto Azinho é ponto de acumulação à esquerda de D, ponto de acumulação à esquerda C, dado epsilon, quando eu digo dado, para qualquer um dado, né? Dado um epsilon qualquer maior que zero, o intervalo D, agora eu vou fazer primeiro D, D interseção A menos epsilon. A é diferente de vazio. E aí qual que é a notação que a gente usa? A pertence a Dzinho linha menos. A pertence a D linha menos. Ok? E aí você coloca isso aqui, ó. Você quiser fazer um desenho aqui para o aluno visualizar melhor, deixa eu fazer esse desenho aqui, ó. Imagina que aqui é a reta real, né? E aí você imagina um intervalo aqui AB, só que agora você pega o seguinte, ó. Você pega aqui, ó, o A, até chegar no B. Aí esse aqui seria o nosso Dzão, seria o domínio como um todo. Aqui, D. E aí você está analisando aqui, só que agora eu vou inverter a letra, né? Esse aqui agora vai se chamar Bzinho.
E esse aqui vai se chamar Azinho, senão não dá certo. Esse aqui é o Azinho. Então agora, olha, presta atenção. Esse Azinho aqui, qualquer intervalo da forma A menos epsilon A, eu deixei de propósito, num caso aberto, no outro caso fechado, para você ver que o fato de ser aberto ou fechado não está influenciando nada. O fato é que qualquer intervalo A menos epsilon A, interseção com domínio, vai ter pontos, porque vai dar diferente de vazio. Então o Azinho é ponto de acumulação à esquerda, tá certo? À esquerda de D. Tá legal. E se tem o caso, né, que ele colocou ali também o Elon, né? Às vezes acontece de você pegar um ponto A, por exemplo, você pegar um ponto aqui no meio do conjunto. Às vezes, se Azinho pertence a D' mais interseção D' menos, é ponto de acumulação à esquerda e à direita, então a gente diz que A é ponto de acumulação bilateral. Então tá lá. Bom, exemplo. Função f de x igual a x dividido por módulo de x. Interessante essa função, né? Vamos analisar esse exemplo aqui. Deixa eu abrir um outro espaço aqui. Analisar aqui um exemplo. Exemplo, pegar aqui f dois pontos, f de x igual a x dividido por módulo de x. Bom, eu digo para você, deixa eu colocar em outra cor aqui, só para diferenciar do que eu vou escrever. F de x igual f de x igual a x dividido por módulo de x. Aí, beleza, ponto final. Aí agora sou eu escrevendo aqui em branco. Note que essa função, eu poderia... Aqui, eu gostaria de reescrever aqui para os alunos o seguinte sobre ela. É a mesma coisa que você falar assim, pô, f de x é igual a... Se x for negativo, né, vai ficar o mesmo valor absoluto aqui em cima e embaixo, mas com um sinal de menos em cima, porque é negativo. Então vai dar menos 1, se x for menor do que zero. E se x for maior do que zero, fica igual aos dois, então vai dar 1. Se x for maior... E ela não está definida no zero, porque vai ficar zero no denominador, né? Vai ficar zero sobre zero, então ela não está definida. Então, se a gente fosse fazer um gráfico correto e honesto dessa função, ela é assim, ó. Você tem aqui o eixo x, você tem aqui o eixo f de x, tá? E você tem aqui, o gráfico dela vai ficar da seguinte forma, ó. Vai ficar, se aqui for o 1, aqui vai ficar bola aberta para cá, e aqui se for o menos 1, fica bola aberta para cá. Esse é o gráfico dessa função. E não tem definição no zero, do jeito que ele colocou. Então, o que a gente vê claramente? A gente vê claramente que o f, limite para x tendendo a zero pela direita dessa função, é igual a 1, que é um número diferente do que menos 1. E o que é o menos 1? O menos 1 seria o limite para x tendendo a zero pela esquerda. Ok? Agora, você vai falar, pô, mas o zero, o domínio dessa função é um D, né? Essa função está sendo pensada como uma função de D em R, vírgula, onde o D não pode ter o zero. Então a gente poderia dizer que o domínio dessa função é todos os reais menos o zero. Menos o zero. Ponto final. O zero não está no conjunto, mas ele é um ponto de acumulação? É um ponto de acumulação bilateral. Porém, note que zero é ponto de acumulação bilateral. Bilateral de D. Por quê? Ele é ponto de acumulação a zero, pertence ao D' mais, ele é ponto de acumulação à direita? É claro que é. Né? Imagina só, você está pegando aqui o eixo X e está apenas tirando zero. Né? Você está fazendo isso aqui no fundo. Você está chegando aqui e tirando zero. Só isso. Né?
Só isso. Você está pegando todo mundo, tira o zero. Bola aberta aqui no zero e pega todo o resto. Então, quer dizer, qualquer intervalo da forma 0 mais epsilon vai ter pontos do D. Qualquer intervalo da forma 0 menos epsilon vai ter... Então, 0 pertence a D' mais e 0 pertence a D' menos também. Né? O que implica que é bilateral. 0 pertence a D' mais interseção D' menos. Por isso que por que eu estou enfatizando isso aqui? Porque o cara pegou os dois limites laterais, né? Bom, vamos ver o que o livro comenta aqui. Sou só eu comentando da minha cabeça aqui. Função fx igual a x sobre módulo de x. Ela é igual a mais 1 se x maior que 0, mais 1 se x maior que 0, e a menos 1 se x for menor que 0. Menos 1 x menor que 0. Acertei. Tá? Tem limites laterais em x igual a 0? Bom, acabei de comentar que o 0 é ponto de acumulação bilateral de D. Então, você pode calcular limite lateral pela direita, você pode calcular limite lateral pela esquerda. Tá? Só que, veja bem, eles vão dar diferentes. O limite para x tendendo a 0 pela direita é 1. Limite para x tendendo a 0 pela esquerda é menos 1. É isso aí. Tá? Tá, ele até colocou aqui, ó, limite x tendendo a 0 pela direita é 1, limite x tendendo a 0 pela esquerda é menos 1. Agora, uma questão interessante, ela é contínua à direita em x igual a 0? Veja, do jeito que está definida aqui, do jeito que está passado aqui na lousa, ela não é contínua em x igual a 0, nem à direita, nem à esquerda, nem nada. Tá? Por quê? Porque ela nem está definida em x igual a 0. Uma função, para ser contínua num ponto, em primeiro lugar, ela precisa estar definida no ponto. Aí depois que você vê a definição, você vê se a definição bate com os limites. Se esse é ponto isolado, aí ela é contínua, ou se for ponto de acumulação, se a definição bate com o limite. Então, ela nem está definida no zero. Então, está fora, né? Não é contínua. Agora, se o cara chegar e definir ela em zero, seja uma função igual a essa aqui, mas que além disso tudo, no zero ela vale 1. Bola fechada. Bom, então ela é contínua à direita. Não. No zero ela vale menos 1. Então ela é contínua à esquerda. E como que eu definiria ela para ela ser contínua à direita e à esquerda? Aqui, no caso, não dá, turma. Nesse exemplo aqui dessa função, não tem como você definir ela de um jeito que ela fica ao mesmo tempo contínua pela direita e pela esquerda. Não vai ter. No máximo que você vai conseguir é deixar ela contínua pela direita, ou deixar contínua pela esquerda, ou não deixar contínua para o lado nenhum. Definir em outro lugar. Tá? Ou aqui embaixo e tal. Aí não é contínua nem pela direita nem pela esquerda. Ou não deixar definida. Tá? Então, ela seria ou será contínua à direita em 0 se definirmos f0 igual a 1. E será contínua à esquerda nesse mesmo ponto se pusermos f de 0 igual a menos 1. Tá? Então, eu vou encerrar esse vídeo aqui e aí a gente vai fazer um outro vídeo para discutir esse teorema aqui junto com a demonstração dele, que é bem interessante. Tá? Só que eu vou fazer isso num vídeo separado. Como é que interrompe aqui a gravação? Interromper. Tá lá.